Eu fiz também questão de trazer um case real, e eu estava na verdade, foi uma conversa que eu tive com essa pessoa, e eu comecei a olhar os números, ele me contou algumas coisas, e eu realmente fiquei bem impactado, positivamente, com o tamanho do negócio que ele montou. E aí eu perguntei, pô, que legal, que fundo de investimento que... Não, eu não tenho fundo, é só a gente mesmo. Eu falei, cara, isso aí talvez seja o maior case de uma startup que levantou um número de clientes razoável sem investimento. O próximo caso que eu queria trazer aqui é o da iClinic, Felipe Lourenço. Ele vai contar, nada melhor que ele contar o próprio caso para ele. Obrigado. Boa noite, pessoal. Pô, depois dessa aula aí do Léo sobre SaaS, esse cara é um dos caras que mais entendem de métrica SaaS no Brasil, com certeza. Acho que nada mais do que eu tentar mostrar um pouquinho para vocês, na prática, o que a gente tem vivenciado lá na iClinic. Fiquei sabendo até que tem cliente nosso aí hoje na plateia. Cadê o Luiz? O Luiz já chegou? E aí, Luiz? Tudo bem? Agradecer ao Rodrigo também pela iniciativa. É sempre legal a gente ver, né, um auditório cheio, pessoas cada vez mais querendo saber sobre SaaS, sobre economia de recorrência. Bom, falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Felipe Lourenço, eu sou de Ribeirão Preto. Se vocês não perceberam ainda, daqui a pouco vocês vão começar a ver o meu R puxado. Sou formado em informática médica pela USP de Ribeirão Preto, especialista em tecnologia e gestão em saúde e fundador e atual CEO da iClinic. E a ideia é exatamente essa, mostrar na prática, né, são 4 anos de história que a gente vem tentando mudar um pouco o mercado de software de gestão para clínicas, para instituições de saúde. E 20 minutos realmente é muito pouco para contar, então vou passar de uma forma bem rápida, e aí depois no happy hour vocês fiquem à vontade por e-mail, a gente pode interagir mais e trocar figurinha a respeito disso. Bom, tudo começou no passado, 4 anos atrás, em 2011, na verdade, 5 anos, com uma constatação do mercado de saúde, em que a gente ficou muito incomodado com isso, né? Esse é um dado oficial da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, e a grande realidade é que 75% das instituições de saúde no Brasil ainda controlam seus processos no papel. Tá? Se a gente investigar isso mais a fundo, e a gente falar de prontuário eletrônico, a grande realidade é que só 5% dessas instituições utilizam ferramentas de prontuário eletrônico. O que, quando a gente compara com o mercado americano, por exemplo, esse índice chega a ser de 85%. Tá? Isso incomodou bastante a gente lá atrás, e nós nos perguntamos por quê, né? O que acontece para esse índice de adoção ser tão baixo? E aí a gente chegou na seguinte conclusão, né? Dentre vários motivos, talvez o mais relevante seja exatamente a existência de alguns sistemas legados que acabavam fazendo com que a barreira de adoção desses sistemas fosse muito grande. Tá? E o que esses médicos, esses profissionais de saúde alegavam? Né? Eles alegavam que as soluções tinham vários problemas. O primeiro deles, né, é um modelo de distribuição de software totalmente obsoleto. Isso que o Léo comentou um pouco. Né? É aquele tipo de relação comercial em que o vendor, o fornecedor, a relação dele com o cliente praticamente se limita à venda. Né? Então é aquele famoso software de caixinha, ou de banca de jornal, que você compra o CD junto com a revista, você vai lá, paga um valor, né, e o vendedor fala, cara, beleza, a solução está aí, seja feliz. O segundo ponto é exatamente uma péssima experiência de uso. Acreditam ou não, isso é uma interface real de um sistema, né, e a experiência era muitíssimo comprometida. Esse é um dos fatos que mais aumentava a barreira de adoção por parte dos profissionais. Muitos deles, quando entrevistados, alegavam que já tinham tido experiências com software, já tinham tentado implementar isso na prática médica, mas que isso foi realmente inviabilizado por conta desse tipo de coisa. Além disso, eles reclamavam bastante de alto investimento. Tá? Como o Léo falou, a ideia nesse modelo mais antigo é que tudo fosse pago upfront. Então você teria que fazer investimentos de 5, 10, 15, 50 mil reais para adquirir uma solução e depois utilizar ela ao longo do tempo. E, por fim, né, a falta de atendimento e suporte. Muitas pessoas reclamavam que os vendors, você acessava o site do fornecedor e você não encontrava sequer um telefone para te dar suporte.
Exatamente porque o modelo, o suporte era muito caro, né? Isso não era entregado a partir da nuvem, então demandava que as pessoas de repente fossem até o local para dar suporte, para atualizar, fazer patches de correção e por aí vai. E foi para resolver esse problema que nós viemos com a proposta da iClinic. Tá? Nós acompanhávamos bastante o mercado de SaaS e a gente acreditava nesse novo paradigma de software. E aí a iClinic nasceu em 2012 com a seguinte missão, né, que é proporcionar a médicos e pacientes a melhor experiência de atendimento possível, levando mais gestão para a prática médica. Foi com isso que a gente levantou o negócio baseado em 4 pilares, que é exatamente tentar consertar aqueles 4 pontos de reclamação dos clientes. Tá? O primeiro deles é a questão da mobilidade. Os médicos estão cada vez mais, né, trabalhando em vários lugares diferentes e querendo acessar a solução de maneira remota, do celular, do seu Mac, do seu tablet e por aí vai. O segundo deles é realmente focar na experiência de uso, tá, e entregar para eles a melhor experiência de atendimento possível, de uso do software, seja para o médico, seja para uma secretária, talvez nos seus 68 anos de idade, que tem pouca experiência com software. O terceiro ponto é focar num ótimo serviço de atendimento ao cliente. E, por fim, tornar isso de uma maneira bem acessível para o médico, para que eles não tivessem, isso não demandasse altos investimentos. E aí, em 2012, a gente lançou nossa primeira versão, né, que hoje isso é comumente chamado de MVP. Eu acho que naquela época esse termo praticamente aqui no mercado brasileiro nem era cunhado. E a gente tinha uma meta que era realmente atingir a marca de 50 clientes pagantes, né, a gente traçou isso para realmente tentar validar o nosso negócio. A gente falou, beleza, vamos traçar essa meta, se a gente conseguir, realmente isso já é uma mini prova que tem mercado, tem demanda, e a gente vai investir o nosso tempo nisso. Meta batida, nós somos 3 sócios lá na iClinic, todos nós com background técnico, e aí realmente a gente decidiu investir no negócio, e aí a gente percebeu que a gente precisava melhorar um pouco o nosso background de negócio. Tá? Nós resolvemos nos aplicar para um processo de aceleração de startups. Olhamos lá fora, a gente queria conhecer o mercado fora do Brasil. E aí apareceu a Rockstart, que, se não é a principal, hoje está entre as principais aceleradoras europeias, sediada na Holanda, hoje já com alguns programas na Ásia, e estão vindo para a América Latina também. E aí a gente se aplicou, foram milhares de aplicações, e nós ficamos entre os 10 finalistas selecionados para o programa. E aí, em 2013, em março, a gente estava mudando para a Holanda, né, e aí realmente foi uma oportunidade muito legal entender um pouco como o mercado de saúde era feito na Europa. E o bacana do programa de aceleração é que ele é misto, né, ele era parte na Europa e parte no Vale do Silício. E aí, todo mundo que quer empreender em tecnologia, quer empreender em SaaS, isso é algo realmente muito motivacional. Lá a gente entendeu tudo sobre métricas, sobre inbound marketing, sobre sales, sobre fundraising e por aí vai. Essa é uma foto do nosso Demo Day, né? Até cadê o Rodrigo? Era um fato interessante. Eu conheci o Rodrigo até por conta da Rockstart, né, Rodrigo? Depois que a gente voltou, a Rockstart conheceu a Vind, ficou fascinada pelo modelo de negócio dele, eu acho que pelo tamanho do mercado brasileiro, e a gente até trocou umas figurinhas, né, o Rodrigo estava decidindo se ele ia ou não, tal. A Vind eu acho que já estava muito bem tracionada nessa época, eles acabaram não indo, né, mas foi assim que a gente se conheceu. E aí, né, 2014, o processo de aceleração tinha acabado, hora de voltar para o Brasil, hora de colocar em prática o que a gente tinha aprendido durante o programa de aceleração. Então, voltamos para Ribeirão e começamos a colocar realmente a empresa operacional já com alguns clientes e uma nova versão do software. Em 2015, a gente foi selecionado pela Endeavor, né, como uma das promessas. Eu achei que tem algumas empresas que também fazem parte do promessas da Endeavor. Isso foi muito bacana para a gente, porque foi algo realmente complementar
A gente tinha tido uma experiência, uma vivência internacional muito grande, mas faltava realmente uma vivência do mercado brasileiro. E realmente a Endeavor trouxe isso para a gente através de toda a rede de mentores, toda a rede de empreendedores. E desde então, a gente vem colhendo alguns frutos, colhendo alguns resultados dessa jornada. A iClinic vem, desde então, com crescimento, vem crescendo aí de 10% a 15% mês a mês. Hoje, a iClinic é uma solução de gestão em saúde SaaS líder de mercado no Brasil. Nós estamos presentes nos 26 estados do país, com alguns milhares de clientes pagantes. Aí todo mundo pergunta, né, isso que o Rodrigo falou, pô, mas sem fundraising, né, realmente, talvez as principais empresas de SaaS no Brasil vêm com uma tradição de funding no seu começo. Né? Como que vocês conseguiram isso? Realmente, a iClinic, na verdade, aqui está 3 anos, mas foram 3 anos e meio em que a gente foi totalmente bootstrap, em que a gente realmente se financiou, autofinanciou com a própria receita que a gente gerava desde o primeiro dia. Como que a gente fez isso? Né? Eu creio que um dos principais benefícios, uma das coisas que mais possibilitou isso, foi realmente o modelo de software as a service. O próprio modelo beneficiou a gente isso. Por quê? Né? Essa é uma frase do famoso Jason Lemkin, que é um influenciador de SaaS. Ele fala isso, você quer entender SaaS? Se você não quer entender tanto, só entenda isso. It compounds, ou seja, né, isso aqui acumula, é acumulativo, é composto. Por quê? Eu copiei o slide do Léo aqui, um slide bem parecido. Esse é um dado da Gartner, né, que fala que em 2015, cerca de 35% das maiores 2.000 companhias, elas vão gerar receita através de economia de assinatura, né? Economia de recorrência. O que é isso? É o que ela falou. A ideia é que, ao invés de você monetizar, né, cobrando do cliente tudo antecipadamente, no lifetime, você acabe ganhando mais daquele mesmo cliente. E a ideia é que, como é um modelo de recorrência, a previsibilidade também, que o Léo falou, é muito grande. Então, se você controla o seu churn, o churn é a taxa de cancelamento, né, do seu serviço, você consegue realmente fazer um planejamento já de 6 meses, 1 ano, 2 anos na frente, baseado nessa solidez que essa fonte de receita recorrente acaba trazendo para o seu negócio. Isso possibilitou que a gente fosse se autofinanciando e sempre planejando os passos que viriam a seguir. Tá? Outra estratégia que a gente utilizou bastante é a estratégia de inbound marketing. Tá? Isso realmente, hoje também, acho que já tem bastante gente aqui utilizando, isso já se popularizou, mas há 4 anos atrás a gente estava engatinhando nisso, né, e a gente teve vários players também que ajudaram a gente nisso aí. E o inbound marketing, né, no começo, para uma empresa que está começando, ela te dá um baixíssimo custo de aquisição. Hoje talvez não mais, a gente está começando a diversificar as nossas estratégias, isso se torna até um pouco mais caro, mas ainda assim é a principal estratégia. Outro ponto é focar obsessivamente em customer success e retenção do cliente. É isso que a gente estava conversando agora há pouco. Você reter esse cliente e manter um relacionamento com ele de longo prazo é extremamente importante para fomentar o crescimento da companhia. Tá? E uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, e a gente encontra bastante isso, né, na literatura, de quem escreve muito sobre SaaS, é aquela questão. Uma das suas melhores fontes de receita não é aquelas contas que você vai conquistar, mas sim aqueles clientes que você já tem, fazendo upselling e vendendo mais para esse cara. Por isso, a gente focou muito nisso desde o começo, e isso possibilitou, né, que a gente conseguisse ter um churn muito baixo. A gente fazendo alguns benchmarks, conversando com algumas pessoas do mercado, o churn da iClinic, realmente o sistema, uma vez que a pessoa entra, ele acaba gerando, agregando bastante valor e a pessoa permanece com a gente por muito, muito tempo. O nosso lifetime value, que é uma variável que deriva do churn, é bem grande, bem extenso. A questão do upselling que eu falei, né, o tradicional realmente vender mais para os clientes que você já possui. Isso dá um diferencial muito grande. Hoje, na nossa receita mensal,
cada vez mais a componente de receita que vem de upselling da nossa base, ela aumenta mês a mês, além dos clientes novos que a gente vai trazendo. E, por fim, um outro elemento que eu queria falar é o apoio da comunidade, né? De novo, é muito legal ver isso aqui, e isso já acontece no mercado de startups, de forma geral, mas o mercado de SaaS, ele é bastante unido, e a gente se ajuda muito. A gente tem várias pessoas aqui presentes mesmo, em que a gente já conversou, já trocou muita figurinha, já nos ajudamos, então isso é bem legal, eu acho que algo que a gente apoia, que acontece lá fora, e felizmente acho que agora a gente está conseguindo criar essa cultura aqui no Brasil. Agora, no segundo semestre de 2015, a Clinic, a gente não pode falar que agora a gente é mais uma empresa ainda sem fundraising, acabou aparecendo um investidor super estratégico para a gente, e a gente acabou levantando uma rodada. Mas os 3 primeiros anos, a gente conseguiu galgar esse crescimento, um caminho que não foi fácil, mas a história é que realmente foi por nossa conta, com muito suor e tudo mais, e agora esses investidores estão ajudando a gente bastante nos nossos próximos desafios pela frente. Coloquei alguns influenciadores de SaaS, como eu disse, a comunidade se ajuda muito e tem muita coisa na literatura. Acho que muitos já são bastante conhecidos aqui. Tá, então, a gente tem o Jason Lemkin, o Hiten Shah, o David Scott. Se não me engano, o SaaS Metrics, você tem ainda um post que você cita todos os influencers, tanto pessoas quanto empresas. Eu me recordo que eu vi isso. Tem um post bem legal no blog do SaaS Metrics, que tem até mais pessoas, isso no exterior e no Brasil. Né? No Brasil, temos o próprio blog da SaaS Metrics, temos o Diego, que vai falar aqui para a gente, que sempre posta bastante coisa e já ajudou bastante a gente também. O próprio blog da Resultados Digitais para Inbound Marketing, o Rodrigo também sempre está postando coisas bacanas. E é isso, copiei seu slide, a gente não combinou, mas é exatamente isso, gente. O que eu queria passar para vocês como mensagem é que essa questão de SaaS realmente ainda é só o começo. Não preciso repetir, 93% das receitas ainda vem de sistemas legados. SaaS, só 7%. E realmente, eu não digo que o mercado está migrando para SaaS, eu acho que esse turning point já aconteceu, ele já virou, então a gente realmente tem aí um tempo do mundo para inverter esse gráfico, e eu acho que daqui a 10 anos, talvez nem isso, a gente já vai ter um cenário totalmente oposto. E aí eu queria terminar, eu encontrei essa frase, achei bem legal, que é exatamente isso, né? Subscribe to the future. Realmente a economia de recorrência, a economia de assinatura, daqui em diante eu acho que é o futuro, e todo mundo aqui que está interessado, alguns já empreendendo, alguns com vontade de empreender, eu acho que a gente tem todo o apoio, é isso que a gente deve fazer. Obrigado. Fica aí, Felipe, fica aí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Felipe? Aproveita esse momento. Olá, sou o Fábio, sou do interior também de Sorocaba. Tudo bem? Eu queria saber o começo, como é que foi a prospecção de clientes, as dificuldades que você achou, as técnicas que você utiliza hoje, como é que é? Legal. É uma boa pergunta. É aquela coisa, né? As coisas vão mudando e na medida que você vai ganhando escala, as estratégias que você tem que fazer são diferentes. Tá? No começo, o que a gente fez, a gente capturou clientes basicamente de forma 100% orgânica. Tá? Nem em marketing de conteúdo, que é uma coisa super básica, a gente fazia no começo. A gente começou a fazer isso bem cedo, mas antes disso nem isso a gente fazia. O que a gente fez foi um trabalho de SEO muito forte, e aí a gente ranqueou, e a gente foi beneficiado porque esses nossos concorrentes, que é esse mindset já um pouco mais ultrapassado, eles eram muito mal, a estratégia deles era muito fraca para SEO, então a gente conseguiu ranquear na primeira, segunda posição para as principais palavras-chave. E aí isso acabou que a gente começou a gerar leads, a gente oferecia um trial de 14 dias, e aí isso começou, essas pessoas encontravam a gente e acabavam assinando. Né? E aí na medida que a gente foi ganhando escala, isso é uma coisa que eu acho que é comum em SaaS, essas estratégias 100% orgânica, na medida em que você vai crescendo, você percebe que isso atinge um platô. Né? E aí o seu canal, né, a não ser que você faça outras estratégias, isso acaba atingindo um platô.
E aí a gente começou a diversificar, né, aceleramos essa questão de inbound marketing, começamos a produzir conteúdo e recentemente não, cerca de um ano atrás, nós montamos um time de inside sales. Então hoje a gente tem uma estratégia de aquisição de clientes mista. Ainda tem bastante, é bem significativo os clientes que vêm de forma orgânica, mas o time de inside sales também catalisa bastante esse crescimento. Isso mesmo. Aí dentro de vendas você tem tanto inbound sales e outbound, né? A gente hoje ainda não pratica, a gente estava até discutindo antes de começar aí com o pessoal a questão de praticar outbound e tudo mais. A gente não pratica isso. A gente gera esses leads, a gente tem um processo de qualificação desses leads, e uma vez que esses caras estão qualificados, a gente passa para o nosso time de sales, e aí eles ligam e fazem todo tipo de atendimento, sempre investindo no que o Léo falou. Eu acho que o importante é o relacionamento, é o posicionamento, que você está ali como se posicionando não como um vendor, mas sim como um parceiro do seu cliente. Dá a mão para ele e ir junto para que ele atinja o sucesso dele. Opa, tudo bem? Meu nome é Delia, eu tenho bom? uma empresa que trabalha com assinatura de software para academia de ginástica há muito tempo. Legal. E eu trabalhei muitos anos na área médica. Bacana. Né, desde a época do Personal Med. Isso. Provavelmente era um grande concorrente. Exato. E eu queria saber mais ou menos como é que é o teu perfil de cliente. Você está pegando desde o médico individual, a clínica, está chegando ao nível de hospitalar já? Certo. Essa é uma evolução também bem curiosa. A proposta da iClinic, inicialmente, ela sempre foi... A gente nunca quis atender o topo da pirâmide, o high-end. A nossa, como eu disse, daqueles 25% que já utilizam alguma coisa, a maioria já estava no high-end. E aí você tem diversos players, né, que realmente é onde estão os maiores cheques, e tem grandes players nacionais e internacionais brigando por esse mercado. O nicho que era realmente muito carente era a base da pirâmide, e a gente começou focado em clínicas, que a gente não pode chamar nem de clínicas, né, são consultórios mesmo, consultórios individuais de um médico, ou às vezes é o médico e a esposa, e aí a gente atendeu esse nicho por muito tempo. E aí, na medida em que a gente foi evoluindo a plataforma, naturalmente, né, a gente começou a perceber que a gente estava fazendo um movimento up-marketing. A gente estava subindo um pouco na cadeia e começando a atender clínicas maiores. Então, hoje, a nossa estratégia, a gente é focado em clínicas pequenas e médias clínicas. A gente hoje tem clientes que tem mais de 100 usuários pagantes dentro de uma mesma conta, mas o nosso foco ainda não é atender hospitais. É mais o middle market e a base da pirâmide mesmo. Certo. Essa questão de pricing em SaaS também eu acho que é bem legal, né? Você tem várias estratégias de pricing e não tem uma ciência para isso, mas a ideia é você realmente desenvolver um sistema de pricing escalável. E aí o ideal é que você tenha sistemas de pricing de várias dimensões. Então, no nosso caso, a gente cobra por seat. Tá? Então, a gente monetiza a iClinic por profissional de saúde. A gente não quer saber quantas secretárias o médico tem, se ele tem algum gestor, proporcionalmente ao número de profissionais de saúde. Isso funciona bem para contas menores. Na medida em que aparecem contas maiores, né, se você realmente fizer uma regra e multiplicar isso pelo número de seats que, de repente, uma clínica de 100, 120 médicos vai ter, isso foge um pouco. Então, hoje a gente já tem um plano enterprise, em que aí a gente acaba trabalhando com faixas de usuários e tem um valor para isso. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a tua experiência em Customer Success nesse público. A gente sabe que é um público difícil, a gente sabe que muitas vezes o usuário final não é o médico, é a secretária do médico. E quais são as estratégias que você usa hoje para reter esses clientes? Você disse que seu churn é bem baixo. Como que vocês conseguem chegar nesse usuário, que é um usuário complexo? Legal, bacana. Realmente, a classe médica é uma classe bem conservadora, né? O médico é um profissional muito ocupado, é muito difícil você, muitas vezes, chegar até ele e falar com ele, mas Customer Success, acho que em todo negócio de SaaS, é realmente muito importante. O que a gente tem feito lá dentro, né, são basicamente duas coisas. Uma coisa interessante, a gente tem investido bastante em conteúdo, realmente para ajudar o médico. Como eu disse ali, a missão da iClinic não é vender tecnologia, a gente vende gestão. Tá? A tecnologia para a gente é um meio para entregar a gestão para o cara. E o que a gente vê, né, aquela hora que eu comentei a questão que
porque a barreira de adoção nos sistemas atuais antigos era muito grande, eu falei que tinha outros motivos além, né, dos sistemas legados. O outro grande principal é exatamente o seguinte: o médico, ele aprendeu a ser médico, mas se ele tem um consultório, ele é um empresário, além de ser médico. E muitas vezes o médico não se tocou que ele é um empresário. E aí o que a gente faz é exatamente isso. A nossa equipe de conteúdo, a gente produz conteúdo hoje de duas maneiras. Uma delas é com a própria Rock, somos clientes aí do Diego, e a gente produz bastante conteúdo internamente também. E aí a gente tem tanto conteúdo para atração de clientes, mas a gente tem bastante conteúdo para educação de clientes, né? Porque a gente realmente quer que o cara entenda, beleza, o que é um fluxo de caixa, como que ele pode ser mais eficiente, rodando uma pesquisa de satisfação e fazendo um customer success com os próprios pacientes dele. Então, conteúdo para educar esse cara é uma estratégia. E, em segundo lugar, o que a gente faz é ter realmente uma equipe de customer success ativa, que a gente tenta medir o engajamento do usuário na ferramenta, e aí se esse engajamento está baixo, a gente entra em contato com esse cara, pergunta se ele tem alguma dúvida, né? Muitas vezes é importante não falar não só com o médico, mas muitas vezes com a secretária, que muitos médicos delegam grande parte do dia a dia da clínica para elas, para perguntar se elas têm alguma dúvida, e tentar realmente conceituar, né, gestão para essa pessoa, ensinar como que ela usa, como que ela pode aproveitar mais da ferramenta ali no dia a dia dela, né? E aí, muitas vezes, a gente tem equipe para isso, além de você educar, é aí que você descobre que você tem espaço para fazer um upselling, talvez migrar esse cara de plano, ou descobre que acabaram de entrar 2 novos médicos na clínica e é hora de puxar esses caras e fazer com que eles comecem a utilizar a ferramenta. Então é isso. A gente hoje não utiliza nenhuma ferramenta de Customer Success própria para Customer Success lá dentro. A gente utiliza o Intercom, que é uma ferramenta americana, né, que ajuda a gente em várias coisas, desde marketing, vendas e para Customer Success também. A gente tem tentado medir o engajamento por lá e entrar em contato, engajar com essas pessoas usando a própria ferramenta. É isso que a gente tem feito.